hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira de palestra pública no Centro Espírita Chico Xavier. Nós estamos hoje aqui para falar um pouco do Setembro Amarelo. Nós estamos aqui para falar sobre alegria de viver e o jovem espírita. Foi o tema que nos foi designado para conversarmos sobre hoje. Mas assim como todas as outras atividades da Casa Espírita, nós iniciaremos com uma prece.
Então, para melhor concentração, busquemos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, acalmar a nossa mente. Busquemos a imagem do Cristo conosco, nosso irmão maior, modelo e guia. Mestre, grato te somos por mais uma oportunidade de vida, por mais uma oportunidade de melhoramento. E que, acima de tudo, nós possamos compreender que as necessidades e que as dificuldades que nós passamos nessas vidas são necessárias para nós, para o nosso amadurecimento espiritual, para que nós possamos cada vez mais subir na escada da evolução moral e espiritual. Mestre, entre em nossos lares e abençoa a todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos que estão conosco, os nossos vizinhos. Fica conosco, Mestre, hoje e em todo sempre. Que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, nós começaremos falando, sobre o que é o suicídio. Como que nós podemos entender o suicídio, E aí, nas buscas que eu pude fazer, eu consegui a seguinte denominação: é um fenômeno multideterminado que resulta da interação complexa entre fatores sociais, psicológicos, biológicos, culturais e espirituais. Então, a gente vive num momento onde nós temos que retirar aquela ideia de que o suicídio ele é apenas um problema psicológico. A gente observa aqui as multifaces desse problema. E nós devemos enfrentá-las todas e não somente uma. Devemos observá-las todas e não somente uma. Para que assim nós possamos entender, compreender como que nós poderemos atuar quando uma dessas faces se despertar frente às outras. Então a gente também observa, porque a gente começa compreendendo o suicídio, buscando uma compreensão de por que as pessoas buscam o suicídio como, entre aspas, uma alternativa, como uma solução para o problema delas. Às vezes a gente acaba pensando que elas querem desistir da vida. E de fato, algumas poucas realmente querem. Mas em sua grande maioria, elas não querem desistir da vida. Em sua grande maioria, elas querem desistir dos sofrimentos. Elas querem desistir daquelas dores que elas passam. É uma fuga do desespero e do sofrimento. É uma saída para os sentimentos de desesperança. O alívio das dores físicas. Então nem sempre a pessoa que dá fim à vida, ela realmente quer dar fim à vida. Muitas das vezes ela quer dar fim a esse sofrimento. Então nós estamos aqui hoje para compreender o sofrimento. Para buscarmos entender por que nós sofremos. Buscar entender como nós podemos evitar esse sofrimento e como nós podemos sofrer bem, assim como o Evangelho nos traz através do item bem e mal sofrer. Nós devemos buscar a resignação, a resiliência. E mais à frente nós compreendemos que no Livro dos Espíritos, uma obra dirigida por Allan Kardec, em uma dessas perguntas o Kardec faz essa questão, o que é o autoextermínio, como ele chama. E aí os Espíritos respondem que o autoextermínio é uma transgressão à lei divina, meus irmãos. É uma transgressão à lei divina porque Deus, e apenas Deus, tem o direito de retirar e de dar a vida. E quando nós retiramos a nossa vida, nós estamos transgredindo, nós estamos ferindo uma das leis de Deus. Então nós devemos buscar compreender com responsabilidade, acima de tudo, o papel e a importância da nossa vida. Às vezes nós acabamos por achar que nós não somos importantes, que nós não temos uma missão na Terra, que nós não servimos para nada, que ninguém nos ama. Isso não é verdade. Se você se sente assim, saiba que muitos lhe amam. Às vezes nós não notamos ao nosso redor, mas ainda assim existem pessoas que nos querem bem. E às vezes nós nos sentimos inúteis, mas nós não somos. E Emmanuel, no livro Um dos Casos de Chico Xavier, traz essa mensagem para o Chico. Ele fala para o Chico
da questão do verme, que o verme tem um papel muito importante na natureza. E às vezes nós não damos a importância a esse papel, a esse animal. Não estou comparando ninguém ao verme, mas trazendo que às vezes a gente pensa que aquela nossa pequena função, porque se você parar para pensar, a minhoca, por exemplo, às vezes a gente pensa que ela é inútil, mas não. A minhoca ela tem uma grande função na fertilização dos nossos alimentos. A formiga, por mais pequenina que ela seja, ela também tem uma função em nosso alimento. Então todos os seres que estão na Terra, de todos os reinos que se encontram na Terra, têm sua importância. E às vezes nós nos sentimos inúteis, e Divaldo Franco nos traz uma grande mensagem a respeito disso. Ele nos fala que às vezes quando nós nos sentimos depressivos, nos sentimos incapazes, nós devemos buscar um trabalho edificante. Porque quando nós começamos a fazer a caridade, nós vemos que o nosso problema é pequeno em relação aos outros. Mas que mesmo assim nós não devemos de dar atenção ao nosso. Nós devemos cuidar-nos e cuidar do outro também. Esse é um papel muito importante da gente. Então a gente está aqui no planeta Terra para evangelizar. Nós estamos aqui no Brasil, como diz Chico, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós estamos aqui na Terra como um hospital, uma oficina, buscando consertar, buscando auxílio aos nossos erros, sanar os débitos que contraímos nas encarnações passadas. Então nossa encarnação na Terra tem sim um objetivo, e o objetivo é a prática do bem. Pois o Cristo nos disse, meus irmãos, fora da caridade não há salvação. Então nós devemos buscar a prática da caridade, pois através da caridade nós solucionaremos as nossas dores, nós solucionaremos também as dores dos outros. E prosseguindo aqui, a gente compreende que às vezes o suicida acaba achando que ele quer dar fim à vida, quer dar fim ao sofrimento, quer dar fim ao sofrimento, às dores, às angústias, e ele acaba pensando que mais vale sofrer 1 minuto do que durante muitos anos. Acaba achando que aquele momento onde ele vai passar aquela dor através do suicídio vai compensar, porque senão ele vai passar longos anos sofrendo, e não é verdade. Através de diversos livros espíritas, nós compreendemos que o suicida ele sofre durante o desencarne. O suicida ele sente por longos anos as sensações. Então nós devemos compreender que nós devemos buscar ajuda. E que aquele momento de dificuldade, ele pode realmente ser algo na sua cabeça grande, mas quando você busca auxílio de um amigo, auxílio de um psicólogo, auxílio da triagem fraterna nos centros espíritas, você vai ser auxiliado. Então nós devemos compreender isso, que nós temos problemas porque todos nós temos problemas, e que nós devemos buscar soluções para esses problemas. Nós não devemos ter uma frase muito interessante que diz o seguinte: quem foca em problema não acha solução. E se nós o tempo todo na nossa cabeça vemos, eu tenho esse problema, eu tenho uma conta para pagar, você começa a sentir coisas ruins dentro de si. E esse não é o intuito da encarnação. Você deve sim buscar uma forma como você pode solucionar aquele problema, solucionar aquela dor que você está sentindo. Solucionar como? Existem muitas formas. A psicologia nos traz isso, a psiquiatria nos traz isso, as religiões nos trazem isso, os exercícios físicos. Existem muitas faces que nós podemos buscar para solucionar as nossas dificuldades. E prosseguindo aqui, a gente compreende que muitas das vezes, grande maioria, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas que buscam a retirada da vida, elas buscam devido aos revés das fortunas, né? Antes estava numa posição social, antes tinha uma quantidade vasta de riquezas e acaba perdendo. As decepções, os desgostos de toda a natureza, tudo isso acaba trazendo uma frustração. Então, nesse caso, o suicídio não é um ato de loucura, como diz Kardec, é um ato de desespero. Porque nós acabamos nos vendo envolvidos em um local de muitas desgraças.
de muitas ruínas. Isso acontece devido à nossa visão materialista, porque nós acabamos achando que riqueza, que prestígio social é tudo o que importa na nossa vida, quando não. O Cristo não nos disse fora da riqueza não há salvação. O Cristo nos disse fora da caridade não há salvação. Então fora do bem, fora do estudo, não existe salvação. Então nós devemos buscar, fincar os nossos princípios nesse local, que é a prática do bem. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, né, que quando nós não fincamos a nossa residência sob uma rocha, sob uma base firme, a nossa casa é levada nos temporais. Então nós devemos colocar a nossa residência, né, o nosso espírito, sobre uma base moral interessante, uma base moral boa, de valores éticos, onde nós podemos compreender que o amor é o que realmente importa, que a caridade, o estudo, a benevolência é o que realmente importa. Porque quando nós colocamos a nossa residência sobre uma base firme, essa rocha desses preceitos que eu falei anteriormente, as tempestades poderão vir, mas elas nem sequer tremerão a nossa residência, porque a nossa base é firme, meus companheiros. Agora, quando nós colocamos a nossa residência sobre uma base não firme, sobre a areia, por exemplo, e o que seria essa areia? A riqueza, as glamúrias, as seduções, aos vícios. Consequentemente, quando as tempestades vierem, elas nos arrebatarão. Então nós devemos compreender que nós devemos colocar a nossa residência sobre uma base firme. É isso que nos mostra o Cristo e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui nós compreendemos a diferença entre uma doutrina materialista e uma doutrina espírita. Uma doutrina cristã. A doutrina cristã nos traz essa questão, que nós devemos pôr o nosso espírito sobre uma base firme, que é essa questão do amor. Porque se nós colocarmos sobre coisas materiais, a matéria, pessoal, ela cessa. E Deus tem um poder sobre essa questão da matéria. Em um momento você pode estar no topo e em um momento você pode estar no chão. Então é importante que você saiba administrar. Porque aquela pessoa que tem uma base firme, uma base espiritual grande, quando ela passa por esses revés da vida, ela compreende a necessidade daquilo para o aprimoramento moral dela. E então a gente observa, diante disso, que aquilo é um sofrimento momentâneo. Meus irmãos, nós estamos numa das nossas muitas encarnações, das nossas milhares de encarnações. Então, se durante essa encarnação você está sofrendo, pode ter certeza que é apenas uma é como se a gente observasse um livro como esse, e a nossa encarnação, que estamos atualmente, é apenas uma das muitas páginas desse livro. Uma das muitas páginas que o livro das milhares de encarnações tem. Então nós estamos sofrendo, mas é um sofrimento momentâneo. É aquela situação que nós necessitamos. E é interessante isso, porque o Espiritismo nos traz que nós pedimos lá em cima no plano espiritual por todas as dificuldades que nós estamos passando. Nós pedimos porque nós temos débitos e através dessas dificuldades é que nós melhoramos. Então que nós possamos ter essa compreensão de que as dificuldades da vida, elas são necessárias para o nosso aprimoramento. Elas são necessárias para que nós possamos cada vez mais subir nos degraus da evolução espiritual e moral. E essas são as provas e expiações. E assim, meus irmãos, nós podemos observar que não existe só o suicídio que nós falamos, aquele suicídio onde a pessoa tem a finalidade de retirada da vida. Que ela vai lá, seja através do enforcamento ou de diversas outras formas. Existe também o suicídio inconsciente, que é aquele onde nós maltratamos o nosso corpo. E no livro Nosso Lar existe um exemplo claro disso, que é André Luiz. André Luiz ele passa 8 anos nas zonas umbralinas, passando por muitas dificuldades. E lá, as entidades que estavam com ele chamavam ele de suicida, e ele não entendia por que ele estava sendo chamado de suicida, sendo que ele tinha desencarnado devido a um câncer.
E aí quando ele chega na coluna espiritual de Nosso Lar, explicam para ele que ele tinha sim se suicidado inconscientemente, pois ele tinha disposto de sexo desregrado, do uso de bebidas alcoólicas desregradas, e aquilo feriu o organismo dele. Então ele diminuiu os anos na Terra. O fumo, por exemplo, o cigarro, estudos mostram que você pode diminuir até 8 anos da vida devido ao fumo. Então você perde 8 anos que tinham sido planejados para sua evolução devido ao uso de um cigarro, uso de cigarro. Então isso é um suicídio inconsciente. Então, como nós estamos falando hoje da alegria de viver e o jovem espírita, eu vou trazer um caso de uma jovem que passou por uma dificuldade muito grande, né? Que é a Malala. Ela ficou famosa mundialmente. Ela que sofreu um atentado, né? A bala. Tentaram matá-la, tentaram calá-la, e mesmo assim, mesmo tendo dificuldades em sua vida, pois o local onde ela vivia, né, tinha a restrição de mulheres estudarem, e mesmo assim ela foi à luta. E mesmo assim, sabendo das dificuldades que ela passaria, ela foi lá e enfrentou. E foi a pessoa mais jovem a ganhar o Nobel da Paz. Foi a pessoa mais jovem a ganhar o Nobel da Paz em 2014. E então ela ficou famosa porque ela começou a disseminar a questão da educação a todos. Então que nós possamos trazer esse exemplo para a nossa vida. Que nós possamos trazer exemplo da Malala para a nossa vida, porque ela passou por uma dificuldade e mesmo assim ela soube que o ideal da sua vida era muito maior do que aquele problema que ela estava passando. Então ela foi lá e foi à luta. Então, meus companheiros, a mensagem da nossa palestra de hoje, da nossa aula de hoje é essa. Nós temos dificuldades. As dificuldades, elas são naturais, porque nós, no plano espiritual, solicitamos por elas, para o nosso melhoramento. E que nós não devemos desanimar delas. Nós devemos ir à luta, buscar soluções para as nossas dificuldades. E fica como recomendação, pessoal, que vocês possam escutar os podcasts da Rádio Mundial de Espiritismo. Nós produzimos cerca de 5 episódios, salvo engano, falando sobre a questão do suicídio, dos mitos e das verdades que envolvem as causas do suicídio. Então, quando você terminar a palestra de hoje, após o passe e a fluidificação da água, você possa ir no YouTube e colocar lá na barra de pesquisa Rádio Mundial de Espiritismo. E você clicar no canal que aparecer. E lá você vai encontrar o podcast Viver Vale Mais. Podcast muito interessante que traz a questão da vida e da sua importância. Que todas as vidas têm a sua devida importância. Então essa é a mensagem de hoje. Espero que eu possa ter sido claro a vocês, que eu possa ter ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida que tenha restado, vocês podem entrar em contato com a Central de Atendimento Fraterno, que nós estaremos lá buscando auxiliá-las essas dúvidas. E para finalizar, faremos a nossa prece. Então busquemos fechar os nossos olhos, serenar os corações e agradecer o Cristo por mais um momento de estudo, por mais uma oportunidade que nós temos de aprender e de pôr em prática esse ensinamento. Mestre, auxilia-nos nas dificuldades, nos percalços da vida, pois muitos nós teremos, mas que acima de tudo nessas dificuldades nós possamos lembrar dos teus ensinamentos, nós possamos lembrar da nossa missão na Terra, que é buscar a evolução do nosso espírito. Fica conosco, Pai, hoje e em todo sempre, que assim seja. Nesse momento vocês serão direcionados à salinha do passe e da fluidificação de água. Até a próxima noite, pessoal. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.